Você foi uma criança arteira? Eu fui uma criança arteira. E eu tinha uma janela de oportunidades para fazer arte. Essa janela de oportunidade era quando ia visita em casa. Quando a visita ia em casa, eu aprontava. Sabe o que acontecia? Logo que a visita ia embora, minha avó olhava assim e falava: agora a gente vai conversar. Eu tô mais uma vez me sentindo assim, com a retirada da Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes e a sua esposa. Nós tivemos uma janela de oportunidade que nós não aproveitamos. O Brasil ficou brigando entre si para ver quem seria o próximo candidato, quem seria o mais bonitinho da foto, quem ia levar mais like nas postagens, e não se organizou para pôr para fora esse violador de direitos humanos, que não é um ex-violador de direitos humanos. Vamos conferir. Malvadões e malvadonas, eu nem ia gravar nada, mas esse assunto não dá, não dá. Eu vou ler para vocês aqui o que escreveu o Eduardo Bolsonaro e eu concordo com ele em 100%. Abre aspas. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção dedicada à grave crise de liberdade que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Trump seja bem-sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é o seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eles assinam juntos, fecha aspas. O que você pensa sobre isso? É a sua opinião que eu quero saber. Você que tem... Meu público aqui é um público de pouco mais de idade, é um público de empresários. O canal, aliás, cresceu bastante no dia de hoje. Muito obrigado a todos que chegaram, sejam todos muito bem-vindos. E agora, como a gente vai resolver o nosso problema interno? Porque nós ficamos sentados no sofá, tuitando, esperando que o Trump resolvesse o problema do Brasil. E agora, o que será do Brasil? Com todas essas atrocidades cometidas, com tudo que há de o que paira de desconfiança sobre o Alexandre de Moraes, a sua esposa, agora o caso do Banco Master e tudo que nós já passamos com ele, a cassação da Carla Zambelli numa canetada, o Gilmar definindo o golpe de Estado com o que ele fez, protegendo os ministros do impeachment. Não pense vocês que melhorou, porque não melhorou muito não, ele fez uma alteração lá sim. Não deixou como estava, ele voltou atrás num trecho, mas ainda é necessário uma grande batalha para se conseguir o impeachment de um ministro do STF. Só tem um porém. A Polícia Federal, tem uma parte da Polícia Federal que aparentemente ainda existe, ainda trabalha, ainda faz o trabalho de polícia, que foi a parte que foi atrás do Banco Master e que levantou toda essa sujeira que tem lá, envolvendo Moraes, Toffoli e a banca toda. Brasileiros e brasileiras, entendam uma coisa: ninguém vai resolver o seu problema. Você que é empresário já sabe que o seu problema ninguém resolve. Você tem que resolver as buchas aí sozinho. Acorda segunda pela manhã, se você tem loja, levanta a porta quando você bate os ferros, como a gente costuma falar, abre as portas para trabalhar, o dia começa. E as decisões, as boas e as más consequências de ser empresários recaem todas sobre você. Você já sabe. O povo brasileiro precisa acordar e precisa saber. Vocês, brasileiros, se não fizerem algo por vocês, ninguém fará. Nós, brasileiros, se nós não fizermos algo por nós, ninguém fará. Vocês vão admitir, nós vamos admitir que isso permaneça? Com esse Senado
e com essa Câmara dos Deputados rendida, eles não servem para nada, eles estão de quatro, eles estão ajoelhados só agora recebendo salário, sem poder para mais nada. Eles não servem para mais nada. O voto foi jogado no lixo. Parlamentares são impedidos de falar. Daniel Silveira está preso até hoje porque falou o que pensa. Eu estou correndo um risco aqui porque eu estou falando o que eu penso. Você provavelmente só agora de seguir o meu canal já está correndo um risco. Malvadões e malvadonas, o que será do nosso Brasil? Teremos nós força para reagir a isto? A esse passo atrás? Ou teria o Trump feito realmente um acordo com a banda podre do Brasil? O que você pensa sobre isso? Fala para mim. De verdade, como o fato é muito novo, eu ainda não consigo dizer, olha, foi por conta disso. Mas, uma coisa eu digo. O Trump já avisou o Petro, da Colômbia, que ele é o próximo. Primeiro é o Maduro, depois é o Petro. Na minha visão, ele vai descer limpando a América Latina. Ou ele faz isso, ou ele vai ter que voltar com seus navios para a costa brasileira, como ele está fazendo com a Venezuela em muito pouco tempo. Nosso país já é um estado, então como nós sobreviveremos? Como ficarão as denúncias de Apoio Carvajal se o Maduro for preso e envolver o Lula e envolver o PT, essa banda podre? O que faremos? Qual será o plano do Trump com respeito à América Latina? Porque a Venezuela e a Colômbia são problemas, claro. Mas olha o tamanho do Brasil. O Brasil, as duas são o tamanho de um estado brasileiro. Provavelmente as duas juntas cabem dentro do estado do Amazonas, se você for medir a área territorial. Trump, muito obrigado por tudo que você fez pelo Brasil até hoje. Thanks. Thanks so much. But sobrou para nós brasileiros, é que teremos e devemos nos opor, nos organizarmos enquanto oposição a este governo e a este STF que se tornou um partido comunista da pior espécie, que prende as pessoas numa canetada e que todo mundo obedece, e que todo mundo cai de quatro, e que todo mundo tem medo. Por que todo mundo tem medo do Alexandre de Moraes desse jeito? Tanto medo dele desse jeito? O que esconde? Qual é a banda podre que esconde? Michel Temer, Moraes, Aécio e o restante do STF, junto com Lula e até o Marcola, que agora foi absolvido. A que ponto nós chegamos? O que será do Brasil? Qual a sua opinião? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Expresse a sua indignação. Escreva o que você quiser, sinta à vontade. Saiba que eu leio todos os comentários. O que não é comentário de direito eu acabo só ignorando. Tá tudo certo, treinadíssimo na mente para evitar e esquivar de problemas e de conversa fiada. Mas a sua opinião, você que é um cidadão do bem, de direita, eu quero saber. Deixa aqui embaixo nos comentários, é muito importante que a sociedade se organize e reaja. Haja visto que ninguém de fora vai vir resolver os nossos problemas. A gente que é empresário já vive isso no dia a dia. A gente já sabe disso. A gente precisa educar o povo brasileiro a ter essa mentalidade de construir as coisas. Eu conto com vocês, malvadões e malvadonas. Tenham todos um excelente fim de semana. Que Deus abençoe vocês e proteja o Brasil. Uma ótima tarde.